Bom, galera, compramos um craque absurdo. Falei isso aí pra vocês. Estava falando sim sobre o Bobadilla, pra mim um jogadoraço. Mas o São Paulo Futebol Clube, agora, ele já foi embora lá pra Colômbia pra encarar o Atlético Nacional, onde o primeiro jogo é na casa dos caras. E o São Paulo, ele tem que ganhar o jogo ou empatar, mas tem que se classificar na Libertadores. O tricolor paulista, que já foi eliminado por esse time, ele conta hoje com inúmeras notícias mesmo aqui para nós atualizarmos. Eu vou falar inclusive sobre o Carlos Miguel e o Vitinho e falar agora sobre também o Yang e os caras do São Paulo. Tem cara que já não viajou, que já tá pegando ali a malinha pronta, o boné para ir embora. Tem jogador do São Paulo que retorna e a montagem do time do técnico Hernan Crespo nunca esteve assim tão defasada para ele montar o time. Tem muitos desfoques, só que tem um retorno impressionante. Falaremos de tudo que está rolando no São Paulo aqui e agora. Vamos juntos? Então sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Chega nesse like aí para dar aquela moralzão no likeão e se inscreva também aqui no canal. Você é muito bem-vindo, muito bem-vinda, viu? Ontem uma galera ficou meio pé da vida aí comigo. Ô, qual que é o craque absurdo que nós compramos? Eu coloquei o Yang, o Bobadilla e o Eric do São Paulo, que tá no Vitória da Bahia na capa lá. Qual que é o craque absurdo? Deixei claro. Falei 1000 vezes no vídeo. Falei, o craque que o São Paulo comprou esse Bobadilla, pra mim é um craque absurdo, e é mesmo. O cara tem feito gol, fez no Fluminense, anulou, fez gol no Internacional, golaço de chapinha, valeu. Fez gol agora no último jogo onde o São Paulo consegue a vitória. O cara está jogando muita bola. E esse cara, o Palmeiras queria, tá? O Palmeiras queria ter levado, o Rui Costa se antecipou, foi lá e trouxe o Bobadilla. Pra mim é um craque absurdo. Caras do meio campo assim que fazem muitos gols, eles tornam o futebol diferente. Lembra de um tal de Mineiro? Lembram? Mineiro aí, que fez um gol de título mundial. Ou um tal de Toninho Cerezo, que fez outro gol de título mundial contra o Milan. O volante que faz gol, ele pra mim é craque absurdo, porque a zaga não espera. Então quando nós temos um cara como o Mineiro, como o Toninho Cerezo, é formidável. E agora ter de novo na figura do Bobadilla, pra mim é maravilhoso sim. É um craque absurdo que nós compramos, é só isso. Agora, não entendi direito, mas tudo bem, vamos lá. Gente, olha só, deixa eu atualizar aqui umas coisinhas importantes. O Tolói, o São Paulo teria ficado de olho, mas agora a última notícia é que o Tolói ele tá muito próximo de fechar com um time que não é o São Paulo, e o São Paulo deve assim nem ficar mais interessado no Rafael Tolói. Era um jogador que aparentemente quem queria mais era o Muricy Ramalho, mais do que o próprio São Paulo em si. Nada errado do Muricy, é que o Muricy também ele gosta do cara, na passagem que o Tolói teve por aqui e tal, beleza, respeito o Muricy demais, né, demais mesmo, mas pra mim, o Tolói pra vir pro São Paulo hoje, ele vem pra ser banco, acho que ele não vai querer ser banco, ele deve querer ganhar muito, acho que tem muito mais opções por aí, que podem vir a ser melhores do que o Rafael Tolói no time do São Paulo, tá, mas se o Muricy quer, beleza, agora o São Paulo renovou com o Alan Franco, e aqui pra mim é notícia, tá boa, o Alan Franco parece que ele tá recebendo agora a notícia, hein? 60% a mais do salário e é o primeiro aumento que ele tem desde que ele chegou no São Paulo. Divulga seus 60%, acho que ele vale muito mesmo, para mim o São Paulo tá corretíssimo de renovar com Arboleda e Alan Franco. Zaga temos, não temos o Arboleda agora porque ele se machucou, mas zaga temos, e o Ferrarese é outro maravilhoso também, hein? Vamos tratar de cuidar, como cuidaram do Arboleda e cuidaram do Alan Franco, vamos cuidar agora do Ferrarese também, que é outro jogador diferenciadaço, tá fazendo história no time do São Paulo, tô muito feliz. E o outro que deve fazer história também, até fiz aqui falei sobre isso ontem, né? Muitas sugestões. Eu não vou falar assim, eu sugeri. Não, bobagem. Todo São Paulino tá pedindo esse Yang aí desde que conheceram ele. O cara tem 2 metros de altura. Eu falei que era bom, e saiu um camarada veio do canal e falou: Juba, traz uma girafa. E tava ficando agora. Não é mole não. Então é uma girafa, então. Não, 2 metros de altura é ótimo. Imagina um cara desse, é jovem, tendo a flexibilidade de um goleiro ágil, ele pode fazer história e vai fazer história no São Paulo. Se o São Paulo colocá-lo pra jogar e não sucatear, vender pra alguém, o São Paulo pode ter um baita jogador. O Carlos Miguel, que é aquele jogador que era do Corinthians, foi pro Nottingham Forest, um time inglês aí qualquer, um time inglês. Qualquer time inglês tanto faz, né? Ainda mais da Série B, né? Vou eu me preocupar com o time. Lasque-se. Agora ele acabou no Palmeiras, então o Palmeiras ele fez bem. Aí zoou o pesqueiro aí, pô. O Palmeiras pisou
chutou o tabuleiro. Os caras, eles têm o Everton, que é um goleiro mais ou menos, né? Também ele é alto, ele vai bem ali, ele é meio fortinho. Gustavo Gomes e outro zagueiro, o Murilo ficou muito tempo, não deixa passar nada. Então o Abel Ferreira faz um esquema defensivo, né? Mas ainda assim o goleiro, quando tem a chance de dar uns milhos lá, ele consegue pipocar. E agora os caras levando o Carlos Miguel, ele deve ser titular do Palmeiras muito em breve. Não no começo, mas muito em breve, porque o Carlos Miguel pega mais mesmo. Aparentemente, a menos que se mostre um goleiro pipoqueiro aí, ele é um goleiro aparentemente melhor até do que o Everton. Melhor que o Rafael, é um problema, mas é. Então eu gostaria de ter o Carlos Miguel no São Paulo. Como já fechou com o rival, Palmeiras, agora nós temos a chance de colocar o Yang. Tipo assim, não tem outra opção. Vai fazer o quê? O Jandrei, Deus é pai, foi embora. Agora nós temos que colocar o goleiro Yang pra jogar. E o Crespo não pode, né? Colocar o Jandrei, porque teve chance, todo mundo já sabia que era ruim. Com todo respeito ao Jandrei também, foi embora triste. Aí fique triste mesmo. Se cobre mais, cara. Você pode ir mais do que o que você fazia no São Paulo. Era vergonhoso o que você fazia no São Paulo. Então eu tô torcendo pra você agora na Juventude. De coração, não é torcendo com raiva, não. Torcendo de verdade mesmo. Então você tem que se cobrar mais. Pra mim, o homem tem que fazer a meia-culpa e se exigir mais. E o Jandrei tava triste aqui no São Paulo, mas o São Paulo já sabia que era ruim. A torcida já sabia. E o Crespo foi lá e colocou. Então agora, qual que é a desculpa pra não colocar o Yang? O Yang pior que o Jandrei é impossível. E o Jandrei teve chance, né? Não vou falar do Sidão, do Volpe, ficar levando pro passado, que são goleiros ruins, que tiveram chances enormes no São Paulo, porque aí também não era culpa do Crespo. Agora, né? Até teve, né? O Volpe jogou o Crespo, né? Agora, se o Crespo, o Hernan Crespo, o técnico maravilhoso e abençoado do momento, adoro, colocou o Jandrei, qual que é a desculpa pra não colocar o Yang agora? Agora tem que pôr o goleiro Yang. Era melhor que o Yang tivesse entrado no Paulista, né? Colocado pra ver como é que ele jogava, o Negruti, caras assim, o Luca. Joga no Paulista com o Velo Clube Inter de Limeira e vamos ver do que se trata. Mas não colocaram. Optaram por dar uma moral pra um técnico fajuto, um mequetrefe, uma mentira do futebol. E esse técnico não usava base. Quando usava aquele jeitinho pro forma lá, aquele enganation. Né? O Rian Francisco jogava com o Zubeldia, é o que disseram, né? Aí você vai ver, jogou 3 minutos um jogo, 2 no outro, 1,5 no outro, 9 no outro. É o que tinha, 9 minutos, 2 minutos. Aí na hora da estatística, não, ele colocava a base. Tanto que você pode ver, o Rian Francisco jogou 19 jogos com ele. 19 jogos, 13 minutos, sabe? Tipo assim, não jogava. O Lucas Ferreira andava lá e o Luca também. Ele não tinha outras opções, colocou esses dois e os caras jogaram. Mas nós não vimos os caras na base. Então colocar o Yang agora é no Brasileirão. O Rafael merece a chance pela temporada que vem fazendo, até pela história desde 2023, merece a chance na Libertadores da América. É fato, mas em alguns jogos do Brasileiro quem tem que jogar é o Yang. 2,1 metros de altura, envergadura impressionante, uma boa agilidade para uma estatura dessa, é o nosso Courtois. Yang é o nosso Courtois, pelo menos na altura, né? Agora tem que ver se ele vai conseguir fazer ali dentro do campo. Mas assim, pelo que nós passamos e tendo um goleiro hoje que é o Rafael que não pega pênalti, por que não colocar hoje o Yang, né? A torcida pede. Crespão, ouça a voz que vem da torcida aqui da internet. Gente, uma outra curiosidade aí, que depois de falar do Carlos Miguel, o Vitinho, que é um jogador que até fez 2 vídeos aqui do Vitinho, falei, São Paulo pra mim deveria trazer, porque é um jogador que tem um bom chute, coisa e tal, ele acabou indo pro Corinthians, tá? Então o Vitinho, que estava livre no mercado, que era um jogador que o Flamengo pagou uma fortuna pra levar, ele era do Inter, foi pra sei lá onde, o Flamengo comprou por uma fortuna, e depois acabou indo pra não sei aonde, e ele tava agora livre, e aí tinha tudo pro São Paulo ir buscar, caso o São Paulo quisesse, né? E ele acaba indo pro Corinthians, e acho que o São Paulo até que fez certo, vai faltar reforço? Talvez. São Paulo tá agora, só pra vocês entenderem, Lucas Ferreira não viajou já pra Colômbia, beleza? Lucas Ferreira, pra se situar, aquele cara da equipe de base, que corre pra caramba, bate de perna esquerda, que vinha jogando já com o Zubeldia, fez história na Copinha e na Copa do Brasil Sub-20, tava jogando muita bola no São Paulo na base, ele nem viaja. Se ele não viajou, é porque já era, tá indo embora pro Shakhtar. O Shakhtar vai pagar 10 milhões de euros e depois podendo chegar a mais 2, totalizando 12, mas 10 é o que o São Paulo tem na mão. Dá uns 60 milhões, São Paulo não tem 100%, São Paulo pega uns 50 milhões, tá? Uma venda bastante
bastante controversa, bastante complicada de analisar, mas o São Paulo vai mandar embora agora também, muito possivelmente, o Henrique Carmo. Então aqueles nomes, nós tínhamos Eric, Rato, Lucas Ferreira, Henrique Carmo, William Gomes, já não tem quase ninguém mais. Hoje é Tapia e Luca. Se quiser colocar um pontinha no lugar do Ferreirinha aí, quer colocar... É Tapia e Luca. Não tem outro. Agora o Lucas Moura está voltando, o que é maravilhoso, né? Muda totalmente a estrutura do São Paulo, o futebol do São Paulo, a qualidade do São Paulo, muda tudo. O Lucas, ele eleva o nível do São Paulo em muito, mas muito mesmo. E isso é perfeito, isso é formidável de pensar. Agora, que vai talvez faltar ponta, pode faltar, mas o Vitinho, veterano, não acho que poderia ser ponta a mais, acho que vai jogar naquele falso meia, a posição hoje que é do Luciano, do Arrascaeta, aquele cara que é um atacante, mas que pega a bola um pouquinho mais para trás também. Sendo assim, nós já temos o Luciano, não precisa do Vitinho, e temos o Rodriguinho, que não pode ninguém passar à frente dele. O Rodriguinho tem que ter o espaço absoluto para jogar. Já vai ter o Lucas Moura como um percalço no caminho, e a gente tem o que fazer, né, Rodriguinho? Né, convenhamos, te adoro, você pra mim tem que jogar bola, joga pra caramba, tá jogando muito, mas chegou o Lucas Moura, né, irmão? Não tem o que fazer. E o Oscar, muito em breve, volta. Aí tem Ferreirinha e Luciano no ataque, não tem mais espaço. Vai ter o Tapia, André Silva, Lucas Ferreira já era, Luca, Dineno, não tem espaço pra mais ninguém, é tudo banco. Até o André Silva é banco. Quando o Caleri voltar, talvez seja banco. Mas enfim, o São Paulo com tudo isso aqui, falei quando foi com o renovou, né? Maravilhoso. E aí eu não sei qual vai ser o ataque, mas por exemplo, o Mike e o Patrick Lanza também deveriam ter tido chances maiores ali naquela época do Paulista. Agora periga o Enzo Dias cansar como vem cansando, ter que colocar o Patrick Lanza no intervalo do jogo ou no final do segundo tempo e o cara tem que marcar lá o Marino Inestrosa. Sabe o que é isso aí? Vamos falar de Marino Inestrosa. Now. O Atlético Nacional de Medellín, um time que eu tenho, igual o Once Caldas, eu tenho na memória ruim. Não gosto do Once Caldas, não gosto do Atlético Nacional, são times assim que me incomodam profundamente porque eliminaram a gente. Fizeram nada de errado, né? O Once Caldas talvez, né? Ai, Once Caldas... Ah, mas os caras do Nacional, Atlético Nacional ganharam na bola, né? O Borja, raiva desse Borja, Rodrigo Caio, inacreditável. O time ali do Balsa tomando um baile de um time que o Osório montou. Você fala, cara, meu Deus do céu. Limpar, comer o guardanapo e limpar a boca com o bife, né? Você vê o Balsa perder pra um time do Osório, que não era do Osório, ele tinha saído já, mas ele montou aquele time. E agora esse time está ganhando vários e vários jogos nos últimos aí que tem. Então hoje, se você pensar no Atlético Nacional, o que o São Paulo vai enfrentar na Libertadores, não é fácil não, viu, nação? Eu que sou o cara mais otimista que você vai ver no mundo, em todos os... Eu vou morrer e não vai ter ninguém mais otimista que eu tô preocupado com esse jogo. Nós viemos de uma eliminação repugnante, né, contra o Atlético Paranaense, e agora você vai pegar o Atlético Nacional, que é um time que historicamente ganhou da gente um jogo. 2. Eliminou a gente na Libertadores. Então é deprimente. E esse Inestrosa é um ponta rápido que o Botafogo queria recentemente. Esse Marino Inestrosa, ele foi comprado de um time da Colômbia pro Atlético Nacional, que também é da Colômbia. Só que ele tá fazendo assim, em 5 jogos, 1 gol e 3 assistências. Ele participa de muitos e muitos gols em quase todo jogo. Esse cara é veloz, muito bom de bola e vai pegar o Enzo Dias, que tem cansado no segundo tempo. Então o São Paulo tem que dobrar a atenção ali, entrar para ganhar de qualquer jeito, e se caso o Lucas Moura não possa fazer o jogo inteiro, aí o Crespão da massa deve pensar no Rodriguinho. Não desestruturar o time recuando o Luciano, coisa que o Crespo não tem feito, mas o Crespo tem colocado o Alisson para jogar de meia, e o Alisson tem sido bastante improdutivo, bastante ruim quando meia, né? E se nós analisarmos o histórico recente do Crespo, ele tirou o Alisson do último jogo, que foi contra o Vitória da Bahia. O Rodriguinho, que jogou o jogo inteiro, ele foi um dos melhores em campo. O Alisson, quando joga, não é um dos melhores em campo, muito pelo contrário, é um dos piores. E agora você vai pegar e tirar o Rodriguinho, um dos melhores, para devolver o Alisson pro jogo, porque o Lucas Moura não pode fazer 90 minutos, e isso pra mim é carteirada.
O Crespo já garantiu que com ele não tem carteirada. É o treino pro jogo. Treinou melhor, vai jogar. Tomara, hein, Crespão? Se não der pro Lucas Moura jogar 90 minutos, que entre o Rodriguinho. Beleza? Então, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse like aí. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!